Nesse vídeo eu vou te mostrar duas formas de fazer uma transição estilo túnel. Essa transição eu usei num vídeo que eu fiz para BMW daqui da minha cidade. Esse tipo de transição você pode usar em diversos tipos de vídeo. Não se esqueça de fazer o básico, que é se inscrever, deixar aquele like, comentar o que você achou desse vídeo, deixa sua dúvida ou o que você quer ver nos próximos vídeos que a gente vai trazer para você. E outra coisa, no comentário fixado ou na descrição desse vídeo tem um link da nossa comunidade do Discord. Lá a gente tira dúvidas, te dá dicas e tá sempre online mostrando o que a gente tá fazendo de projeto real. Lá a gente realmente agrega valor ao que você tá fazendo. E sem dúvidas você vai aprender muito, porque nas últimas semanas tiveram dias que a gente ficou 16 horas em call. Então não se esqueça, deixa o like, comenta, entra nos links que estão aí e vamos para a tela do nosso After Effects. Vou começar importando os arquivos que eu vou precisar para dentro do After, que vão ser ao todo 3 arquivos, na verdade 4 arquivos, sendo que um vai ser um overlay de uma fumaça que a gente vai usar no pneu, para dar um efeito bem bacana. A primeira parte do vídeo consiste em fazer a transição da minha mão aqui com a câmera. Então eu faço o movimento com a mão, depois eu tenho que aparecer com a câmera na mão. Então eu vou procurar a parte do take que eu movimento o braço aqui, vou fazer uma marcação, eu consigo vir aqui, fazer um corte e puxar esse take para cá. Então aqui vai ter mais ou menos quase um segundo aqui. Vou cortar essa parte. Aí eu vou achar a parte que eu faço esse mesmo movimento com a câmera. Ó, na hora que ela desce aqui. Vai ser um teste, porque tem mais vídeo desse aqui pra frente, ó. Então a gente consegue pegar outro take além desse. Então a gente vem e posiciona, que vai ser um match cut seco, ó. Bora dar um preview aqui pra ver como é que fica. Ó, já ficou fluido. Obviamente que não vai ficar 100%, que de um take pro outro a gente percebe a diferença na distância que eu tô aqui do carro. Mas esse daqui já funciona, já engana. A gente coloca alguns efeitos aqui que vai disfarçar, então vamos fazer isso. Bom, a gente corta até um pouco aqui na frente. Por que eu vou deixar esse tempo de sobra? Porque eu preciso desse tempo por conta da transição que vai vir depois, que é a transição que a gente vai fazer como se a gente estivesse saindo da logo da BMW. Então a gente vem aqui, cria um sólido. Como eu tô no Mac, o atalho para criar o sólido é Command Y. Então a gente vem aqui, cria um sólido, colocar o nome de efeitos, transição, efeitos transição, efeitos TR. Eu faço um recorte aqui, que eu quero só nesse pequeno trecho, faço um outro recorte aqui. E aqui eu ativo essa opção para ela ficar no formato como se fosse uma camada de ajuste. Aqui eu vou colocar um radial fast blur para dar esse efeito aqui, ó. A gente consegue mexer um pouquinho. A gente coloca o keyframe posicionado aqui. Aqui a gente vai zerar. E um pouco mais para frente a gente zera também. Que assim eu consigo disfarçar um pouco a transição, ó. A gente pode fazer o que também? Colocar um Opt Compensator. Assim a gente consegue também criar um efeito bacana. A gente cria essa deformação, só que a gente vai inverter. Cria o keyframe. A gente arrasta para cá, coloca ele em 0. E mais à frente em 0 de novo, porque a gente quer começar o efeito e finalizar o efeito. Vamos suavizar tudo selecionando os keyframe e apertando a tecla F9. Já temos alguma coisa. Então a gente já consegue ter esse efeito da transição. E para dar uma dinâmica melhor, aqui no começo, o que a gente pode fazer? A gente vem em escala e posição,
E vamos dar um zoom out aqui no começo. Então a gente aproxima, coloca vindo de cima. Seleciona os keyframe, dá F9, a gente vem aqui no gráfico de velocidade e puxa o gráfico para a esquerda. Ou seja, eu quero que o zoom out comece rápido e vá terminando devagar. A gente arrasta um pouco mais para frente. Ó, temos alguma coisa já. Perfeito. Agora a gente vem aqui dar uma pré-comp. Coloca o nome dela de composição 1. O próximo take que a gente vai usar vai ser esse aqui. O que consiste nesse daqui? Eu quero fazer uma transição saindo aqui da logo e depois eu fazer esse movimento para o lado. Sendo que esse movimento para o lado eu posso fazer também de novo saindo de um outro objeto. Eu só preciso que a cena continue. Então eu seleciono esse take que está mais reto. Eu vou fazer esse corte. E o que eu quero aqui? A gente vai duplicar, vai dar um freeze frame nesse take que a gente duplicou. Assim a gente pausou de fé e fato o vídeo. Então eu vou fazer o recorte aqui da logo e vou inverter essa máscara. Desativa a visualização do vídeo de baixo e assim a gente tem a mask criada na logo. A gente duplica, aperta M 2 vezes que você abre a propriedade de máscara e inverte porque a gente quer também a parte de trás. Essa parte da logo eu vou fazer ela vindo de cima, rotacionando. Vou fazer ela vindo de cima, rotacionando e atingindo aqui como se fosse um impacto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desativar essa visualização. E aqui temos dois modos de fazer essa transição. A transição consiste no quê? Eu vou fazer um esboço rápido para a gente entender como que seria a transição. Então, a gente consegue fazer essa animação tanto com escala e posição. Assim a gente tem esse efeito. E para a gente ter aqueles efeitos de várias camadas, a gente consegue fazer assim, ó. Você duplica e vem arrastando aqui para frente, ó. Que assim a gente vai ter esse mesmo efeito, ó. Que consiste basicamente nisso. Ah, ficou muito longo? A gente não deixa tão afastado assim, ó. Como se fosse um túnel separado. A gente pode fazer com escala e posição, funciona. Mas também podemos fazer com câmera. A gente vem e cria uma câmera. No caso, no Mac, o atalho é Shift, Option, Command e C, onde a gente vai abrir uma câmera. A gente coloca a câmera de 50mm. A gente alinha essa câmera junto do começo da imagem. A gente precisa ativar o 3D da camada. Um jeito que eu acho bacana para a gente mexer com câmera é vincular nulos. Então, para a gente criar um nulo, um atalho para a gente criar um nulo no macOS, é Shift, Option, Command e Y. A gente ativa o 3D do nulo, vincula a câmera no nosso nulo. Assim, a gente consegue controlar a câmera através do nulo. Tá vendo aqui, ó? A câmera é essa parte e o nulo está aqui, ó. Tanto é que se eu rotacionar o nulo, a câmera vai rotacionar, ó. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente vem, duplica essas camadas que estão em 3D e a gente arrasta. A gente vai arrastar no eixo Z para trás. Como que a gente pode fazer isso? Quando a gente arrasta para trás, o eixo Z aumenta. Ou seja, eu vou colocar aqui 500. O que eu posso fazer aqui? Em vez de eu ter duplicado, eu posso duplicar um. Eu venho aqui, duplico, aperto P. Como é de 500 em 500, eu sei que aqui vai ser 1000. Mas se fosse números quebrados, você iria vir aqui, colocaria mais a quantidade que você colocou aqui, ó. No caso, vou digitar mais. Se fosse 250, eu vou colocar mais 250. Mas como é 500, vou colocar mais 500. E ele já vai para 1000. Ele já reposiciona sozinho com a soma. E aí o que você faz? Duplica esse último. Position. Leva o cursor para a direita. Mais 500. E assim vai. Perfeito. Temos aqui agora um túnel criado. Onde a gente tem várias imagens com a mask. E a gente vai fazer a câmera passar por dentro desse mesmo local. Mas o que a gente percebe? É que se a gente passar a câmera reta aqui,
Se eu apenas der uma position aqui e for com a câmera reta, ela não tá literalmente centralizada aqui, porque o nosso take não tá... A logo da BMW não tá literalmente no meio do vídeo. Se eu colocar a margem aqui nesse lado, Title Safe, o meu cursor tá centralizado, mas o meu círculo da logo não tá centralizado. Então o que a gente pode fazer? A gente pode mudar a posição, descer mais um pouco, porque assim a gente tá centralizado. E se a gente passar direto, ó, a gente chega aqui. Ou seja, o que eu quero? Eu quero que a imagem apareça como um túnel. Eu não quero entrar, eu tô meio que saindo. Então eu posiciono o meu nulo até quando eu não ver mais nenhum tipo de borda aqui do carro. Vou criar um keyframe de position. E como o meu nulo tá no zero, eu tive que duplicar as camadas para trás. Eu posso simplesmente vir aqui no eixo Z e colocar em zero, que ele já vai estar na minha posição inicial. Então isso ajuda a gente a ganhar um tempinho bom. Vamos suavizar o keyframe. Vamos ver como é que ficou isso. Ó, funciona. Vamos puxar mais para trás. Prolongar um pouco mais a animação. Fica bacana. E como que eu vou posicionar esse efeito com esse meu vídeo aqui atrás? Eu posso simplesmente deixar ele aqui e fazer uma animação de escala, porque assim, se eu diminuir a escala, é como se eu estivesse me distanciando do vídeo. Esse take daqui de trás tá com a escala em 100. Aqui ele já vai estar com a escala mais ou menos aqui em 17. Isso é apenas eu juntar o que seria em 2D com 3D. Eu posso fazer tudo no 3D ativando a camada? Posso, também dá certo. Mas esse é um outro jeito também que a gente pode fazer esse tipo de efeito. A gente ativa para a gente ter mais ou menos a mesma velocidade de quando a escala diminuir com a distância que ele está saindo. Ó, ainda dá para eu chegar o keyframe mais para trás. Se faltar essas bordinhas aqui, ó, se tiver essas bordinhas aqui, a gente dá um jeito nisso daqui a pouquinho. Ó, já criou um efeito bacana, mas vamos ainda posicionar para cá. O efeito da primeira transição é aqui, então a gente vai posicionar tudo isso daqui aqui, ó. Viu que diminuiu aqui? Só que ainda dá para deixar isso melhor. A gente vem aqui e coloca um efeito chamado Riptile, porque assim a gente consegue aumentar, criar aquelas bordas ali na lateral. Deixa eu ativar só a visualização dela. Ó, a gente consegue aumentar o tamanho da nossa visualização do vídeo. Aqui tá no repeat, no caso ele vai repetir o que tá desse lado, ele vai repetir para esse lado. A gente vem aqui e coloca unfold, que aí ele meio que cria um espelho, cria uma imagem espelhada. A gente volta a visualização de todas as camadas. E perfeito. A gente consegue fazer o que aqui ainda? Colocar um Gaussian Blur e diminuir a exposição, porque se tá ficando longe da câmera, tecnicamente vai ficar mais escuro. Então a gente criou um keyframe aqui com os efeitos zerados. A gente vem aqui e diminui a exposição, tá vendo que tá ficando mais escuro, e aumenta o desfoque. Só que a gente joga ele lá pra frente, para ele ficar mais escurinho, bem aqui perto. O que a gente ainda pode fazer aqui? A gente pode mexer na câmera. Ela tem a opção da gente desfocar com a distância focal da própria câmera. A gente tem aqui, ó, Focus Distance. A gente pode aumentar a abertura, porque assim, tá vendo que lá atrás vai ficar desfocado, ó. E só vai estar focado essa primeira parte, quanto mais eu aumentar aqui. Então, se eu deixar mais ou menos aqui em 120, a gente muda aqui para Hexagon, fica um desfoque bem bacana. Como o nosso efeito é para camada em 3D, essa primeira camada não vai ser afetada, por isso que eu tive que colocar o Gaussian Blur. Mas se eu deixar ela em 3D, também vai funcionar. Eu só estou mesclando as duas coisas, mostrando que dá para fazer. É um fake efeito 3D. Então a gente vem, vamos dar o play aqui para ver como é que fica. Ó, a primeira parte já está pronta. Agora o que eu quero? Eu tenho que fazer a logo vindo, surgindo e dando o efeito de impacto. A logo ela já vai estar posicionada. A gente vai fazer ela surgindo até aqui, girando. A gente centraliza o Anchor Point. A gente vem cria keyframe de position e de rotation. Eu gosto de criar tanto de orientação quanto de rotation em todos os eixos, porque assim eu tenho total liberdade. Eu não tenho depois nenhuma coisa me travando.
Desativo o keyframe de orientação, porque eu não preciso, só preciso da posição. Aqui, na verdade, para ficar melhor, a gente pode trabalhar com nulo, porque assim a gente vai ter maior liberdade. Então o que eu vou fazer? Vou criar um novo nulo, deixar ele posicionado certinho. Como ele está na posição 0 e centralizado, eu posso vir aqui só linkar a logo no nulo. Então a gente vem aqui para onde o movimento já acabou para a gente poder criar o nosso movimento. O nulo não está em 3D, então a gente tem que ativar ele em 3D para assim funcionar. Então a gente vem aqui o keyframe de position e de rotation. E uma outra dica, tem como a gente criar esse keyframe já automático. Como que funciona? No Mac, se eu apertar Option e P de Position, ele já cria um keyframe. E se eu apertar Option e R, ele já vai criar os keyframes de rotação. Então aqui eu tenho o meu ponto final, onde eu quero que meu nulo esteja. Então eu vou criar um efeito de rotação. No caso, eu vou ter que chegar a logo aqui mais para frente da câmera. Percebe que o nulo não ficou centralizado. Eu teria que mudar ele um pouco para cima, porque a logo não está centralizada no vídeo. Meu nulo está centralizado no vídeo, mas a logo não. Mas mesmo assim dá pra gente fazer um efeito de rotação da logo. Vou criar também todos os keyframes aqui, porque assim a gente consegue ter mais controle. Vou dar um F9. O que eu tô fazendo aqui basicamente é fazendo o efeito do nulo, só que inverso. Às vezes, em vez de eu ir com o keyframe para frente, eu tô indo com ele para trás. Eu tô fazendo a animação meio que ao contrário. Eu tô indo do ponto final pro ponto inicial. Eu venho e vinculo. Eu duplico esse mesmo nulo, vinculo e ele no nulo de cima, apago esses últimos keyframes, porque esses aqui são essas mesmas coordenadas. Eu vou jogar ele para cima, na verdade para frente ainda, para cima. Acabei de perceber um erro que eu fiz aqui, ó, criando keyframes aqui embaixo sem querer. Então vamos fazer de novo. Ctrl Z em tudo, Ctrl Z, Ctrl Z. Clica somente no nulo que você vai mexer. A gente vai arrastar mais para frente. Vou subir ele por aqui, que pela visualização tá bem mais fácil. Eu posso vir aqui, puxar para o lado. E nessa visualização puxar um pouco para cima, que também dá certo. Novamente, tecla G. A gente cria esse movimento rotacionando. Como aqui a gente tá ainda não deu uma percepção de estar longe, o que a gente pode fazer? Vem aqui aumentar a escala, que também vai dar certo, porque a escala só tem que estar em 0 ali. Então a gente vem aqui, aumenta a escala da imagem, ela vem rotacionando. Eu vou deixar a visualização apenas dessa última imagem e da logo. Ó. Tá muito rápido. E esse daqui a gente puxa bem para frente. Mesmo esquema, a gente seleciona os keyframes, F9, e faz aquela suavização puxando todos os keyframes para trás. Joga mais para frente. E a gente pode fazer o que? Em vez de puxar todo, puxa um pouco mais para frente. E esse daqui a gente puxa mais. Ó, já ficou mais bacana. Que a gente consegue jogar mais para lá. E a gente fazer esses keyframes cruzados. Porque assim a gente tem uma animação bem bacana. Vamos de novo. Horário dos testes. E o que eu vou fazer? Para dar um efeito como se fosse de uma vez, a gente tem que começar a animação aqui de escala em 100% e essa daqui quase em 0. Que ela vai começar devagar e vai de uma vez. É mais ou menos esse efeito que eu quero. A rotação aqui, vou puxar novamente os keyframes. E a posição, como ele está indo para trás, eu vou fazer como eu fiz na escala. Vou fazer a animação 100% do keyframe e aqui quase em 0. Ó. Já rotacionou rápido, parou, aí ele vai de uma vez. Certo, aqui, esses keyframes de rotação, eu consigo jogar mais pra cá. E vou mudar um pouquinho, porque eu senti que tá muito rápido. Não, já ficou diferente. Beleza, tá um pouquinho atrasado. A gente chega mais pra frente, não tem problema. Bom, essa parte a gente tá praticamente finalizado. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar um efeito Shockwave. Dessa vez a gente vai ter que usar um plugin externo, que é o Chromatic Displacement. Primeiro a gente tem que fazer esse efeito. Como é que a gente faz? Dá pra gente pegar esse efeito de overlays,
no próprio YouTube, de graça. Mas, como estamos dentro do After Effects, a gente consegue fazer de tudo. Então, você vem e cria um shape. Aqui eu vou desativar, botar a opacidade um pouco mais baixa, para a gente conseguir enxergar mais ou menos a logo. Eu vou colocar aqui em vermelho, pra gente ter um contraste com a cena. Vou criar aqui o shape e posicionar ele como se estivesse na parte da logo. Vou colocar ele branco. Vou voltar a opacidade dele para 100%. E o meu efeito só vai começar aqui, ó, quando a logo chegar nesse ponto. Então, o que que acontece? Eu vou ter que criar um keyframe de opacidade, tanto no stroke, na espessura do stroke, ou no size dele. Então, vamos acabar fazendo isso, mexendo na opacidade, na espessura da borda e no tamanho. A gente vai ter que aumentar, no caso que a gente vincula, deixa o cadeado ativado, para quando a gente aumentar que seja proporcional. A gente aumenta a espessura, só que depois a gente vai diminuir a opacidade. A gente vai vir aqui, ó. Vamos dar só um play aqui pra gente ver mais ou menos como é que é, ó. Como se fosse uma onda. Literalmente uma onda de choque. Só que tá muito ainda linear. Ativo os keyframes e como eu quero que ela seja rápida, eu vou puxar esse lado aqui totalmente. Ela já começa saindo. A gente ainda dá para deixar melhor vindo aqui puxando mais para trás. Ó, já é um efeito bacana. E como a onda de choque não tem essa quina desse jeito, a gente coloca um efeito Fastbox Blur pra gente quebrar essa quina aqui, tá vendo? Para ficar algo esfumaçado, digamos assim. Já cria um estilo como se fosse uma onda de choque. Para deixar um pouco melhor, a gente pode colocar um Turbulent Displacement, porque uma onda não é simplesmente parada, uma onda de choque. Só que ele está distorcendo muito. Então eu consigo vir aqui e tentar não distorcer tanto. A gente pode mexer aqui também no Evolution. Posso vir aqui, criar um keyframe. Eu posso pegar esse keyframe e jogar para cá. E aqui eu colocar em 1. No caso, estou fazendo uma volta 360. Olha, a gente já criou um efeito bacaninha. A gente pode vir aqui, Ctrl Shift D, no caso o meu é Command Shift D pra gente recortar e dar um delete. No nosso efeito de onda, a gente pode fazer com apenas um Shockwave, ou a gente pode duplicar como a gente fez com as camadas da logo. Então a gente cria 2, só que a gente tem que aproximar bastante. Como que ficaria? Ou a gente pode fazer assim, a gente deixa eles totalmente no mesmo tamanho, só que aí a gente vai mudar o tempo do keyframe. A saída vai ser no mesmo instante, só que o final vai ser em tempos diferentes. Dá um Ctrl S, sempre importante. Consigo colocar um keyframe na frente. Tá bacana. Certo. Aqui que vai entrar a questão do plugin externo que eu disse. Vamos precisar criar uma pré-comp disso. Vamos colocar o nome dela de Shock Wave. E aqui a gente vai criar uma camada de ajuste. O atalho para camada de ajuste no Mac é Command Option Y. E aqui a gente vai colocar o plugin Chromatic Displacement. Ele faz basicamente o efeito do Displacement Map, só que fica muito melhor. A gente vem aqui, seleciona a nossa camada de Shockwave e vem aqui e desativa. Porque aí a gente mexendo nas propriedades, a gente consegue criar essa distorção. Ó, como que fica? Fica algo muito interessante. Aparentemente aqui tá um pouco atrasado a questão do impacto, tava mesmo. A gente vem aqui e puxa. Como a gente quer como se fosse um efeito mais real, o que a gente pode fazer? Colocar isso abaixo da mask, dessa mask aqui, ó. Porque aí o efeito tá vindo como se tivesse vindo debaixo da logo. Na verdade a gente vai ter que colocar por cima. Por quê? Aqui é onde finaliza todo o efeito, certo? Então a gente vem aqui, faz um recorte, todo o efeito está finalizado aqui. Finaliza esses nulos, a gente pode puxar tudo isso aqui para baixo para a gente organizar o projeto. E agora aqui vai continuar o take do carro, normalmente. A gente só tem que colocar no mesmo time e fica basicamente isso aqui, ó. Ele está dando um pequeno bump. Aqui o take não está centralizado de fato. Então o que a gente faz? A gente vem aqui, o nosso nulo na câmera, e a gente centraliza certinho.
Certíssimo. Vamos dar um pré-render para ver como é que ficou. Ficou bacana. Aqui a gente pode dar uma pré-comp. Nessa parte que a gente fez a animação de câmera. Então a gente coloca anima câmera logo. E para a gente não ficar com esse take totalmente estático, o que a gente pode fazer? A gente cria um sólido, ativa essa camada para ele funcionar como uma camada de ajuste. A gente coloca um transform e coloca também um Optic Compensator. No transform, o que a gente vai fazer? A gente vai mexer na escala e na posição, para a gente não deixar isso tudo aqui parado. A gente cria um keyframe zerado aqui também. E aqui, que já vai começar a ficar um pouco parado, a gente cria uma escala e cria um position, que eu preciso de algum movimento para isso não ficar parado. E aqui vai todos os testes possíveis. A gente já conseguiu dar um movimento para isso daqui. A gente pode colocar um Optic Compensator fazendo aquele mesmo movimento. A gente coloca a distorção, inverte, cria o keyframe, posiciona a transição, vem aqui e zera, e aqui a gente zera ele de novo. A gente cria essa antecipação. Já ficou bacana. A gente pode colocar também de novo o mesmo efeito de blur. A gente colocou o radial Fastbox Blur. Pode ser também. Coloca ele em 70. Mesma coisa. Cria o keyframe na transição. Você zera ele. Um pouco mais para frente. Você zera de novo. Seleciona todos os keyframes e dá F9 para a gente deixar mais suavizado. A gente consegue disfarçar um pouco a transição. Só que ainda tá faltando um tchan aqui. Tá, o que a gente ainda pode fazer aqui? Uma animação de shake nesse position. A gente vai abrir a propriedade dele com option. A gente vai colocar um wiggle. E aqui no próprio sólido, a gente vai colocar um slider control. E nesse slider a gente vai vincular esse wiggle. A gente vai vincular a frequência e a amplitude. No caso, a gente cria dois slider control. O primeiro vai ser para frequência. No caso, vai ser aqui. Frequência, a gente coloca o cursor do mouse aqui na primeira parte. Pega esse caracol e joga no slider control. No primeiro slider control. E na segunda parte, que é na amplitude, a gente faz a mesma coisa. Clica aqui, vem no caracol da expressão da posição e joga no segundo slider control. Assim a gente tem um controle do tanto de variação e a gente pode criar um keyframe para isso. Você coloca 20 na amplitude. Na frequência é bem baixa. Pode colocar 0,5. Por que eu criei esse keyframe de 20? Porque aqui eu posso vir aqui talvez aumentar essa amplitude se não tiver ficado tão boa. Tô sentindo que ainda não tá. Vamos colocar aqui 40. Só que a gente tem que tirar esse 40 daqui também. Então a gente volta. Senão ele vai ficar com aquela borda preta. Criamos um efeito de shake com tudo nativo no After. Aqui para criar meio que um speed ramp de fato. A gente vem no começo, vem aqui mais ou menos por 7 segundos, a gente puxa pra cá, a gente pode dar um F9, a gente pode fazer isso aqui. O próprio gráfico de velocidade mesmo, não precisa ser no gráfico de valor. A gente pode puxar mais pra cá, perfeitamente. Perfeito, essa foi a primeira transição que a gente fez. Na segunda, a gente vai fazer saindo da roda do carro e criando um efeito de fumaça, de borrachão. Então vamos lá. Nessa primeira parte aqui, eu vou criar uma pré-comp até aqui. Vou selecionar meus vídeos. Na pré-comp com anima intro mais tr logo. A gente vai criando pré-comps dentro de pré-comps, porque assim fica muito mais fácil de manipular. Bom, para essa segunda cena, eu tenho tanto a fumaça do pneu, que a gente consegue em vários sites. Esse daqui eu achei no YouTube, de graça. Então se você pesquisar Smoke Overlay, provavelmente você vai achar. E aqui eu preciso fazer essa fumaça seguir o movimento do carro. Então eu vou ter que usar ou câmera 3D, ou eu posso usar o Mocha e fazer o movimento traqueado. Só que aqui eu vou usar o câmera 3D para poder fazer o movimento da fumaça seguindo o carro, e eu preciso fazer uma máscara animada que siga também esse mesmo movimento da roda. Então para isso eu vou usar o Mocha, porque dentro do Mocha a gente consegue criar uma máscara e ela vai seguir traqueada
na roda. Então a gente vem aqui, cria o Mocha. Esse é um plugin que é nativo do After, tem ele em versão Pro, que aí é uma versão paga, mas a versão de graça dentro do próprio After já resolve isso pra gente. Bom, quando o Mocha abrir, provavelmente vai abrir, pedir para você se registrar e tudo mais, você coloca que você vai se registrar depois. Como a gente vai criar uma máscara na roda, a gente pode vir aqui no círculo e criar um próprio círculo aqui. A gente cria o primeiro, no caso, vem aqui, redimensiona ele para ficar no tamanho. Não vai ficar totalmente exato, mas a gente precisa que essa máscara simplesmente siga o movimento que eu fiz no vídeo. Dessa captação que eu fiz pro pessoal da BMW daqui da minha cidade. Posicionado, a gente vem e seleciona aqui, temos transição, escala, rotação, share, coloca perspectiva também. Eu gosto de criar primeiro um keyframe aqui, indo de frame em frame, para ver como é que vai se comportar. Se comportar legal, a gente coloca para ele ir automático. Não mudou nada? Vamos dar um play para deixar ele automático e ver no que vai dar. Se começar a sair, a destoar, a gente volta e faz de novo. Enquanto o track não finaliza, já se inscreve no canal, deixa aquele like, comenta aí para eu ver o que você tá gostando desse vídeo, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode trazer para você. Porque às vezes uma dúvida besta sua pode ser uma dúvida muito complexa para um cara que às vezes está começando. Esse é o tipo de vídeo que a gente está trabalhando com máscara e keyframes de posição, não tem nada muito complexo, a gente só tá juntando tudo. É algo que pode valer muito para você quanto pro seu colega que tá aí com você também nessa luta. Então se inscreve, deixa o like, comenta o que você quer ver, que a gente pode trazer aqui para você. E outra coisa, na descrição vai ter um link da nossa comunidade do Discord, então corre lá, dá uma olhada, porque a gente ensina e mostra tudo isso aqui em call no Discord. Nas últimas semanas a gente teve dia que a gente ficou 16 horas em call, então a gente mostrou muita coisa. Então corre lá, dá uma olhada, porque vale muito a pena. Tracking finalizada, agora você vem aqui, ó, e dá um save, porque se você não fizer isso daqui lá na frente, você vai ter que fazer. Então você já faz logo aqui nessa parte. Aí você já pode fechar. A máscara já tá criada, só que não vai aparecer aqui para você. Você vai ter que vir aqui, ó, abrir Mate e colocar aqui, ó, Create Create Mask. Pronto. A gente tem a máscara criada e ela já tá traqueada no próprio movimento que a gente fez no Mocha. E a gente faz aquele mesmo esquema. A gente duplica a máscara, vem nessa máscara de cima e dá um inverte, que a gente tem agora a máscara invertida. Só que se você perceber, como a gente tem um pixel, que é a máscara, a gente acaba que fica com isso daqui assim às vezes. Coloca para expandir aqui. Se a gente colocar para expandir para mais, ele vai diminuir, porque a gente inverteu. Então a gente coloca -2. E aqui em Mask Feather, pode colocar em 5. Ficou desse jeito. A gente faz a mesma coisa aqui. A gente pode expandir. Na verdade, aqui a gente expande -4. Aqui a gente expande 4. E Feather a gente coloca 5. A gente conseguiu matar aquela quina que estava por aqui. A gente pode até conferir. Eu achei que fosse isso daqui. Não é. Então realmente deu certo, porque me enganou. Aqui o que eu vou fazer? Eu quero que essa roda ela venha para cá. Nesse daqui eu não vou usar câmera, eu vou fazer com escala, porque como eu já fiz um exemplo com câmera, eu vou fazer um exemplo com escala que também dá certo. Eu vou deixar um take duplicado, porque esse take, o que eu vou fazer com ele? Nesse daqui eu vou já até colocar para fazer o tracking da cena, porque eu vou precisar traquear esse movimento todo. Eu vou vir aqui, eu vou vir em tracking, cadê aqui? Track câmera. E vou deixar ele analisando aí. Enquanto isso eu vou fazer essa outra parte, que consiste no quê? Eu vou fazer aquela mesma coisa. Aqui, o meu Anchor Point está centralizado mais para cima. Só que a minha transição em si, ela tem que vir de mais embaixo. Você pressiona a tecla Y, que assim você consegue mexer no seu Anchor Point. Então vou centralizar ele mais ou menos aqui na roda, porque eu tenho que estar em movimento. Então não vai ficar 100% no meio. E a roda vai transicionar até mais ou menos aqui. Então, beleza. Eu vou criar um keyframe. Vamos para o nosso atalho. Option S, Option P. E a gente consegue fazer aquela mesma transição usando escala e posição. Ó, já não tá tão 100%. Então a gente sobe mais um pouco. Escala. Desce um pouquinho. F9 pra gente suavizar os keyframes. Joga mais para trás. Eu vou desativar esse vídeo de baixo para não pesar. Tá demorando um tanto, porque tá com 2,5 segundos. Então vamos chegar mais perto, um pouco antes de 2 segundos. Ó, já ficou um pouco diferente. Aqui, eu vou puxar esse primeiro keyframe aqui
ainda um pouco para trás. Aqui é teste, eu não estou trabalhando com números em si específico, eu gosto de fazer isso, trabalhar com teste. Se eu ficar indo e digitando toda hora um número, às vezes a gente vai ficar travado nisso. Então a gente vai fazendo os ajustes devagarzinho e vendo o que vai ficar bacana. Bom, eu acho que esse resultado tá bacana. Eu consigo fazer o quê? Como eu vou querer mais, eu vou duplicar e vou arrastar aqui na mão. Tem como fazer isso com a ferramenta Motion Tools? Tem, mas aqui, como são poucos takes, não tem necessidade. Vamos ver aqui com cenário transparente, que assim a gente consegue ter mais ou menos uma percepção. E o que eu vou querer agora? A roda, literalmente, ela tem que vir aqui rotacionando. Então o que eu vou fazer? Eu vou centralizar também um Anchor Point, porque o que eu quero? Eu quero fazer essa animação dela rodando. E ela rodando aqui, com o Anchor Point centralizado aqui, não dá. E vamos ter um outro problema. Como eu não tô com a câmera totalmente reta, mesmo eu centralizando, a roda, quando eu virar ela aqui, ela não vai estar totalmente redondinha, porque ela tá assim, um pouquinho de lado. Então, a gente vai usar de novo aqui o Riptile pra gente matar essas esquinas que tá ficando aqui. Só que a roda, pra ela aparecer daqui, dessa parte de trás, como ela tá na frente de tudo, ela não tá posicionada no lugar certo. Então eu vou descer pra essa camada, porque esse vídeo aqui é o último que aparece. Eu vou mudar a cor do vídeo da roda e eu vou colocar aqui o tempo igual. Porque o que acontece? Não é um take parado esse daqui. Na primeira transição, eu travei, coloquei um freeze frame, eu travei aquele frame e fiz a animação. Aqui eu tenho que pegar esse mesmo tempo aqui para a roda ficar totalmente no mesmo tempo do vídeo, porque senão não faz sentido. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vincular a roda nesse vídeo, que eu quero fazer com que essa escala, a roda pegue esse movimento aqui de escala. Só que eu também vou criar um outro movimento de escala na roda. Escala, posição e rotação, porque eu quero fazer ela rodando, aparecendo rodando. Então vamos lá, position, rotação e escala. A escala eu vou aumentar um pouco. A rotação, como ela vai vir da esquerda para a direita, eu tenho que rotacionar ela para a esquerda. Então eu vou rotacionar para cá e vou puxar a roda para cá. Porque eu quero que ela faça isso, ó. Venha rodando e pare. E aí depois o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela rodando como se estivesse queimando o pneu. Vamos dar um F9 e vamos ver como é que ficou isso aqui. Um pouco atrasado. Vamos lá. Bacana, tá bacana. E vamos posicionar a nossa transição aqui, ó. Ó, a gente consegue dar um preview aqui, ó. Beleza, para terminar com a roda do carro aqui. Ó, desde o começo veio, teve impacto, surgiu de novo. Pronto, tá num time bacana. A parte que a roda veio já foi. Agora eu vou criar aqui na frente um outro keyframe de rotação para eu não mexer nesse keyframe de rotação. Então eu vou criar um keyframe, vou deixar andar um pouco e vou... Ó, tá vendo a parte que eu falei? O Anchor Point pode acabar dando problema. Então o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, recortar nessa parte e eu vou criar um keyframe tanto no Anchor Point quanto no Position. E vamos ver o que acontece. Vou puxar isso tudo para cá. E agora, o meu Anchor Point, eu quero até aqui, ó. Eu tô saindo de 5 segundos para 9. Aí que tá. Y. Puxa o meu Anchor Point para cá. Porque o que acontece? Ele já vai me dar também tanto Position quanto o Anchor Point. Ou seja, se eu vir aqui no Y e colocar aqui, ó, ele já tá mudando tanto o Anchor Point, tanto quanto o Position. E agora se eu fizer a rotação, como tá meio de lado, ainda vai continuar. Mas sempre tem como dar um jeito. Aqui a gente coloca em 0, porque eu quero que ele rotacione e pare de cabeça para cima. Então a gente vem aqui na rotação, puxa um pouco mais para cá para ele rotacionar bacana o pneu para fazer um borrachão. Perfeito. Essa rotação a gente vai, na verdade a gente vai mexer no timing dela relacionado a essa fumaça aqui que aparece. Mas beleza, a gente vai ter que voltar naquele take que a gente precisou fazer o tracking. A gente vai posicionar aqui para a gente ter o mesmo tempo. A gente vai ativar e deixar ativada a visualização somente dele. Vem aqui, ó, a gente tem os trackings. Aqui a gente seleciona todos os trackings que são verde, porque eles foram os pontos que tiveram
mais informação, então vai ser mais preciso. Selecionou, você vem aqui e cria um sólido e uma câmera, e a gente tem o nosso sólido traqueado. Se a gente aumentar aqui a escala, ele vai ficar basicamente na perspectiva. E o que a gente faz agora? Deixa ativado a visualização desse sólido. Aqui a gente vem, ativa a visualização na fumaça. Na fumaça a gente tem que colocar ela em 3D. E o que eu faço? Quando eu coloco em 3D, eu gosto de copiar todas as propriedades desse sólido que eu criei. Eu venho aqui no Transform e colo na fumaça. Agora aqui a gente tem que achar a parte da roda. Tá vendo que o take está invertido? A gente vai ter que fazer, ou a gente pode fazer a rotação 180 graus, ou a gente pode vir aqui, ó, mexer na escala dela. A gente vem aqui e coloca um sinal de menos, que ela já vira. E trava ela de novo. A gente desativa a visualização do sólido e vamos trabalhar só com essa fumaça aqui do pneu. A gente aumenta a escala e o pneu tá aqui. E o que eu costumo fazer? Em vez de mudar a posição, eu gosto de trabalhar de mudar no Anchor Point, porque assim eu mantenho esse meu ponto de tracking. Então a gente aumenta a escala e o atalho do Anchor Point é o A. Então se a gente aperta A e Shift S, eles ficam os dois abertos aqui, pra gente não perder tanto tempo assim. Então beleza, a gente já tem aqui o borrachão, a gente desativa a visualização desse vídeo e ok. Ó, vai surgir o borrachão. Então, vou mexer no time remap dele. E o nosso ápice da rotação é ali. Então a gente vai ter que mudar a nossa rotação para ficar em relação à fumacinha que sai do pneu. Enquanto tem fumaça, o pneu tá rodando. Acho que é isso. E aqui o que dá para fazer? Vamos colocar opacidade saindo de 0 até 100% para começar bacana. E quando estiver finalizando, a gente tira a fumaça também. Perfeito. Agora aqui, pra gente deixar algo mais realista, digamos assim, bora mexer aqui um pouquinho na cor dessa fumaça. Coloca um Luma Key, não, Lumetric Color. A gente vem aqui, pode mudar, vamos mudar aqui um pouco da exposição, deixar um pouco mais, um pouquinho mais escura, aumenta um pouco o contraste, porque aqui tá mais ou menos um pouco de sombra. A gente pode deixar ela assim um pouquinho mais escurinha. Nos shadows aqui a gente pode clarear um pouco. E o que a gente pode também fazer? Eu posso pegar ela, duplicar, eu vou descer ela, vou rotacionar, porque eu quero que ela fique como se estivesse aqui no chão, espelhada. E agora eu vou achatar ela. Eu vou mexer aqui na escala, eu quero deixar ela achatadinha assim, ó. Mexer na posição de novo, que agora eu quero como se ela estivesse aqui, como se fosse a própria sombra dela. E agora o que eu vou fazer? No Lumetri eu vou diminuir a exposição, vou colocar um Fastbox Blur pra gente matar um pouco dessa quina dela. Eu posso puxar ela mais pra cá, então a gente pode rotacionar. Tô sentindo que ela ficou muito preta. A gente pode diminuir a opacidade, também funciona, só pra gente gerar essa sombrinha aqui, ó. A gente já tem mais ou menos que seria a projeção dela, só que ela tá projetando até essa fumacinha aqui da roda. Eu vou acabar criando uma mescla aqui, ó. Dá um feather e assim a gente quebrou bastante daquela quina. Vamos desativar e ativar a visualização dela. Então assim a gente já conseguiu meio que criar um efeito assim até que bacana. Vamos ver como é que vai ficar esse preview desde o começo. Ainda tá faltando coisa. Como eu disse, o take chega, ele fica um pouco parado e depois vai. Então dá pra gente ainda fazer mais coisa. Agora chegou a hora de refinar isso daqui. Lembra que eu falei que eu ia mexer nessa rotação aqui depois para preencher? Eu vou desativar a visualização da fumaça. Eu vou duplicar esse take. E no de baixo, eu vou vir aqui na escala. Colocar ela em 120 e poucos. Porque qualquer brecha que tiver ali, ó, já vai estar preenchida. Não vai ficar 100%, né? Mas já vai estar preenchida. Não vai ter um vazio ali. Agora temos essa transição aqui. Vamos criar uma pré-comp. Dentro dessa pré-comp, o que a gente vai fazer?
Vamos colocar um sólido. E aqui a gente vai colocar alguns efeitos. Optic Compensator, que eu quero que realmente crie uma distorção bacana aqui, ó. Vou centralizar o ponto da distorção ali, dar um reverse. É isso que eu quero. Ele vem com o movimento, começa outro movimento e vai de novo. Aqui o que a gente pode fazer para ficar também bacana? A gente pode colocar um turbulente, só que a gente não distorce tanto, né? A gente aumenta o tamanho da onda e diminui a amplitude dele. A gente vem aqui em 27, só que aqui no começo, na verdade aqui, a gente arrasta o 27 para cá. E aqui a gente já vai zerar ele. Vai ficar mais ou menos isso. Vai dar aquela distorcidinha. E aqui a gente pode vir aqui no Evolution, colocar um time, vou colocar um time 100 e ver como vai ficar isso daqui. E aqui o que dá para fazer? A gente consegue ir lá naquela outra composição que a gente usou esse efeito tanto do transform e jogar aqui também. A gente consegue aproveitar tudo. Então, o que eu quero? Eu não quero o Optic Compensator, porque eu já tenho. Eu quero o Radial Blur. Eu quero os dois sliders. Então, o efeito que eu quero é aqui, ó. Na hora que a roda bater aqui, ó. Que eu vou querer aquele shake. Deu uma pegada diferente. Então, vamos ver lá no total como é que ficou. E esse é o preview com o vídeo finalizado. Então se você curtiu esse vídeo, se gostou das dicas que eu trouxe aqui para você, deixa um like, comenta também o que você quer que eu traga aqui para você de dica, tanto de transição ou determinado efeito, que eu vou organizar para trazer para você. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima.